Olá, tudo bem? Hoje volto para gravar um novo vídeo, trabalhando ainda quanto ao direito constitucional. A minha proposta de hoje é trabalhar com vocês o contexto do controle de constitucionalidade, tá? Em primeiro momento farei um vídeo traçando linhas gerais quanto ao controle de constitucionalidade, um vídeo bem pequeno, tá? E num segundo momento, num outro vídeo, eu vou trabalhar propriamente os dois tipos de controle que nós temos, que é o controle difuso e o controle concentrado, ok? Para quem não me conhece, eu sou a professora Del Consuelo e juntos estamos trabalhando Direito Constitucional. Para que nós temos, por que nós precisamos de um controle de constitucionalidade? Para que serve um controle de constitucionalidade? Pois bem, controle de constitucionalidade, ele pode ser visto como o mais relevante instrumento de defesa e preservação dos valores essenciais à ordem jurídica como um todo, certo? Porque a partir desses instrumentos, a partir desse mecanismo, né, de controle de constitucionalidade, é possível verificar quanto à compatibilidade das normas aos preceitos constitucionais. Uma vez nós precisamos entender e nos atentar quanto à supremacia da Constituição Federal, certo? Ao passo em que todas as normas que são editadas no Brasil devem obrigatoriamente seguir a mesma linha da Constituição Federal, devem obrigatoriamente respeitar aquilo que está disposto dentro da Constituição Federal, certo? Então, nesse sentido do controle de constitucionalidade, cuida-se não somente da atividade produtiva normativa, da atividade de produção normativa do Estado, como também cuida-se de possíveis ou eventuais omissões do próprio Estado, do próprio poder estatal, frente à necessidade de edição de normas para que outras normas que já tenham sido editadas tenham, então, a sua efetividade atingida, como, por exemplo, nós temos as normas de eficácia limitada, né, que carecem de um outro dispositivo legal para que elas possam, então, ter eficácia. Então, isso também é um objeto de cuidado da questão do controle de constitucionalidade. Então, o que é o controle de constitucionalidade? Vamos tentar trazer uma espécie de um conceito. Eu posso dizer para vocês que o controle de constitucionalidade ele funciona como uma espécie de um conjunto sistemático de critérios e métodos jurídicos que pretendem verificar justamente essa compatibilidade das normas inferiores quanto à Constituição Federal, certo? Ou nesse mesmo condão de obediência constitucional, também procura se identificar a ausência de normatização, em alguns casos específicos. Uma ausência de normatização que possa inviabilizar os efeitos de alguns comandos dentro da própria Constituição Federal, como eu acabei de comentar com vocês, os casos das normas de eficácia limitada que estão inseridas dentro do nosso texto constitucional, certo? Alguns requisitos merecem atenção. Na verdade, alguns pressupostos merecem atenção para que eu possa, então, falar de controle de constitucionalidade. Tais como a rigidez constitucional, ou seja, vou me valer também aí da ideia do princípio da supremacia formal de uma Constituição, decorrendo diretamente do contexto de rigidez do próprio texto constitucional, ou seja, uma limitação, uma dificuldade para a alteração daquele texto. Então, por isso que eu requeiro um controle de constitucionalidade também, tá? Outro contexto também, outro pressuposto que também pode ser abordado dentro do controle de constitucionalidade é a presunção da constitucionalidade das leis. Ou seja, as leis, de maneira geral, presumem-se constitucionais, até que em algum momento venha a ser formalmente declarada inconstitucional, ou seja, incompatível com o texto constitucional, considerando a supremacia da própria Constituição, tá? E um outro elemento,
já tenho abordado ele até agora, é o princípio da supremacia da Constituição Federal. Que todas as normas que estão em desacordo com a Constituição Federal devem, então, ser declaradas inconstitucionais e, de pronto, retiradas, desentranhadas do contexto do ordenamento jurídico nacional, certo? Então, eu tenho isso aí como alguns pressupostos básicos para que haja, então, um controle de constitucionalidade. A ideia da rigidez constitucional, a presunção de constitucionalidade das leis, até que se prove o contrário, né? E o princípio da supremacia da Constituição Federal, ok? Mas aí, eu preciso trazer para vocês agora, então, algumas espécies de inconstitucionalidade. Precisamos entender como é que ela pode acontecer, como que acontece, então, uma incompatibilidade com o texto constitucional. Algumas incompatibilidades, elas podem ser por ação ou por omissão. Quando eu tenho uma espécie de inconstitucionalidade calcada na ação, eu tenho um movimento positivo, eu tenho uma atuação, ou seja, uma criação de uma lei, de um ato normativo que seja contrário à Constituição Federal, certo? De um outro lado, eu tenho a ideia da inconstitucionalidade por omissão como sendo um movimento negativo, ou seja, a falta de elaboração de uma lei que a Constituição Federal determina como sendo imprescindível para que haja a efetividade de uma norma. Novamente, como nós já falamos em um outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, tratando quanto à eficácia da norma. Porque nós temos que entender o contexto da eficácia limitada de uma norma constitucional. Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Também temos que falar quanto à inconstitucionalidade material e formal. Dois aspectos também que devem ser observados na ideia de inconstitucionalidade, efetivação da inconstitucionalidade. Quando eu tenho uma inconstitucionalidade no contexto material, eu tenho uma referência direta ao conteúdo da norma, tá? Por exemplo, a edição de uma medida provisória que vai tratar sobre nacionalidade. Ocorre que nacionalidade não pode ser objeto de medida provisória, tá? Isso aí a gente vai puxar lá para o artigo 62, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, o próprio conteúdo daquela norma já é inconstitucional, certo? E de um outro lado, eu tenho uma inconstitucionalidade do cunho formal. Isso se deve basicamente em dois momentos. Ou na fase de iniciativa, ou seja, da proposição daquela lei, quando um ente que não tem competência para trabalhar determinado assunto propõe uma lei, mas não é de sua alçada, não é de sua competência. Isso aí nós trabalhamos no contexto de competências, que também tem vídeo aqui no canal, tá? E de um outro lado, ela também pode ser uma inconstitucionalidade formal quando do próprio processo em si, certo? Do próprio processo legislativo dessa norma, já ultrapassada essa fase da iniciativa, da proposição dessa lei, tá? E num terceiro momento, um terceiro contexto de inconstitucionalidade, uma terceira espécie, nós temos a inconstitucionalidade direta e indireta. Rapidamente, eu tenho uma inconstitucionalidade direta quando eu tenho propriamente o confronto de uma lei com a Constituição Federal, certo? E de um outro lado, uma inconstitucionalidade indireta, eu tenho um problema que não decorre exatamente de uma violação à Constituição. Então, aí já caberia, então, basicamente um controle de legalidade, tá? Mas aí é preciso olhar também que dentro da inconstitucionalidade, desse procedimento, eu tenho que ele pode acontecer em dois momentos distintos. O meu controle de constitucionalidade, ele pode ser preventivo ou repressivo, tá? Quando eu tenho um controle de constitucionalidade no condão repressivo, ou melhor, deixa eu falar ao contrário, num controle preventivo, eu tenho que aquele órgão com competência para aquele momento, dependendo do tipo de controle, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ele age de maneira antecipada. Ele pretende evitar que a norma seja de fato produzida ou aprovada,
né, que seria então uma norma inconstitucional. Então, age antes da efetiva aprovação dessa norma, tá? Então, ele é basicamente realizado pelos poderes legislativo e executivo, tá? E de um outro lado, eu tenho o controle repressivo, que ele age depois que a norma já foi editada. Então, eu já tenho a norma constitucional, ela já existe, já está em vigor, tá? Mas pretende-se, de acordo com alguma observância ou a inobservância de algo dentro daquela norma, eu pretendo, então, retirá-la de dentro do meu ordenamento jurídico. E, basicamente, o Poder Judiciário, ele vai atuar predominantemente dentro dessa forma repressiva, tá? Mas também pode atuar em alguns momentos num contexto preventivo também, tá? Aí, eu preciso, então, que vocês já visualizem que esse assunto que eu vou falar agora já é objeto do nosso próximo vídeo, tá? Que são os modelos de controle, ou a questão do quanto ao órgão que exerce esse controle, o órgão controlador, tá? Eu tenho dois tipos de controle, o controle difuso e o controle concentrado, tá? O meu controle difuso, ele também pode ser nomeado como um controle concreto. Ele é difuso ou concreto, tá? Porque ele basicamente é competência de todos os órgãos dentro do Poder Judiciário, juízes, tribunais, enfim, tudo. Todo o Poder Judiciário, todos os níveis de Poder Judiciário pode ingressar com essa ideia do controle difuso, tá? E ele é basicamente o controle incidental, vou falar um pouquinho mais dele com vocês logo no próximo vídeo. E ele é instaurado, o judiciário se move frente a essa inconstitucionalidade, no sentido de controle difuso, quando há uma controvérsia concreta. Já tem um caso concreto. Por isso que ele também é chamado de concreto, né? Tentando evitar, afastar essa norma da sua aplicabilidade, a aplicabilidade dessa norma a um caso específico. Tudo bem? Aí eu tenho outro tipo também de controle concentrado ou controle abstrato. Nesse tipo de controle, há então uma centralização de competência, tá? Para apreciação de uma matéria quanto a essa questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, quase um trava-língua, né? Esse controle concentrado, ele é de competência apenas dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, tá? Então, o Poder Judiciário, ele acaba atuando nas duas formas, tanto difuso quanto concentrado. Mas aqui, no meu controle concentrado, ele é de competência apenas uns níveis do Poder Judiciário, não a todo ele, tá? Então, ele vai ser basicamente, esse controle concentrado, ele vai ser basicamente instaurado na defesa do ordenamento jurídico como um todo, não lidando com um caso específico, com a aplicabilidade de uma norma em um caso concreto, tá? Ele vai ser num contexto mais abstrato, priorizando a preservação da própria supremacia da Constituição diante de uma norma que pode estar se vendo como inconstitucional. Esse mecanismo de controle concentrado, ele basicamente acontece por meio de ações diretas. Nós vamos trabalhar rapidamente sobre elas, que é a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tudo bem, pessoal? Tudo certo até aí? Essas são linhas gerais quanto ao controle de constitucionalidade, tá bom? Se gostou do vídeo, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua companhia até o final desse vídeo. Se gostou, dá um joinha aí, curte a página, ativa o sininho aí para receber notificações de novos vídeos, que semanalmente eu estou aqui trabalhando junto com vocês, ok? No mais, muito obrigada pela companhia, um grande beijo, se cuidem e cuidem dos seus.